O programa Elano Beco na Entrevista hoje vai tratar do tema arborização urbana e também a arborização como um todo. Vamos saber das espécies de árvores mais adequadas para se plantar nas principais vias, nas calçadas. Vamos saber também a importância da arborização nas cidades e das árvores como um todo. Hoje nós vamos conversar com o biólogo João Pedro Guezin, que é o biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ijuí. É um prazer conversar contigo, obrigado por nos receber aqui na sua casa, né? E eu gostaria de começar o programa de hoje perguntando da importância da árvore para o meio ambiente. Bom, a árvore, inclusive tem uma citação do Gandhi, que ele diz que a árvore é um ser benevolente. É isso porque a árvore ela não consegue fazer mal a ninguém. Ela não é incapaz de causar algum dano ou um ferimento ou qualquer tipo de injúria a uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa maltrata um cachorro, o cachorro ele tem opções, ele pode fugir, ele pode se defender, atacar, agredir quem está causando algum dano a ele, mas a árvore não. Ela não consegue se defender. Ela fica ali estática. E não consegue fugir também. Exatamente. Então, na verdade, a árvore é o elo mais fraco de toda a cadeia. É justamente por isso que hoje a gente entende a importância da arborização, a importância da manutenção da arborização, da conservação, preservação e melhoramento, né? É sempre buscar melhorar. Então, qual é o benefício da arborização? Se tem uma coisa que resume bastante a arborização é a qualidade de vida. Isso resume e abrange várias outras coisas secundárias. Porque uma cidade que não tem árvores, ela forma ilhas de calor. Como é que é a nossa urbanização? É a base de concreto, de asfalto, impermeabilização e toda essa superfície refletora que recebe os raios do sol, ela acaba esquentando. E acumulando ali aquela energia fica armazenada, fica aumentando o calor. E a árvore tem essa função mesmo de regular a temperatura, ela baixa a temperatura? Sem dúvida. É isso? A árvore, como todo vegetal, ela tem um mecanismo fisiológico que é a evapotranspiração. O que ela faz? Ela puxa a água do solo. A água passa dentro dos tecidos da árvore, no interior da árvore. Quando chega na folha, dentro da folha, no processo de fotossíntese, a folha libera a água na forma de vapor. E essa água que é liberada na forma de vapor, ela faz com que a temperatura se abrande e umidifique o ar. Então ela acaba alterando duas coisas aí, né? Dois parâmetros do microclima, que é a temperatura e a umidade. Nos dois aspectos, ela torna o ambiente mais agradável. Então, uma cidade que não tem árvores, que é concreto, é asfalto, forma ilhas de calor que podem chegar até 10 graus acima da temperatura média daquela cidade. E a temperatura real mesmo. Da temperatura real, não é a sensação, é a temperatura real. Enquanto que as cidades bem arborizadas, elas têm esse microclima, essa temperatura mais estabilizada. Resultando no quê? Na qualidade de vida. Esse microclima você diz porque em cada região da cidade tem um microclima diferente, exato, dependendo da quantidade das espécies ali plantadas. A mesma cidade ela vai ter condições completamente diferentes. Porto Alegre, o pessoal tem as estações climáticas e por normas dentro da meteorologia, essas estações têm que ser em locais bem arborizados, à sombra, justamente porque esses parâmetros meteorológicos eles ficam mais estáveis nessas condições. E na mesma cidade tu vai ter locais com 10 graus mais quente, né? Justamente por conta dessas ilhas de calor. Bom, tanto a liberação de umidade através do vapor, como você falou, pela fotossíntese, mas também como um escudo que faz a sombra, que protege os locais, a terra, enfim, o que estiver ali construído do sol, é isso? Exatamente, ela forma uma cobertura e essa cobertura aumenta o sombreamento. E todo esse sombreamento ele é bom para o ambiente e também para as pessoas que vivem naquele local. Além disso, outras coisas, cidades, a urbanização traz muitos veículos
E junto com os veículos, muitos gases. Gases de escapamento, gases de efeito estufa e muita fuligem no ar. Qualquer cidade grande, a gente sabe que acaba criando aquela fuligem. Essa fuligem, quando a gente tem árvores, ela fica retida nas folhas da árvore. Porque a folha da árvore ela possui uma camada cerosa. E essa cera retém a fuligem e forma um filtro. Ela filtra o ar. Toda essa fuligem que de outra maneira iria parar sobre os carros, os móveis, o chão que a gente respira, ela fica retida na folha da árvore. Claro, além disso, a troca dos gases, né, como a árvore ela respira também, mas ela faz mais fotossíntese do que respiração, então ela absorve mais gás carbônico do que oxigênio, então ela faz essa ciclagem também dos gases, né, que é bastante salutar. E sem falar na produção de oxigênio também? Exatamente, porque a fotossíntese, o subproduto da fotossíntese, ou seja, aquilo que sobra no final e que a planta não utiliza, é o oxigênio, que para nós é importante. Para a planta, na verdade, é um subproduto, é uma sobra. Mesmo que se diga que a árvore ela produz um percentual menor em relação a outros produtores de oxigênio? A gente sabe que os principais produtores de oxigênio hoje são as algas. As algas são mais eficientes porque elas têm uma quantidade muito maior, né? Então elas são mais eficientes na produção de oxigênio. Ainda assim, as árvores sim produzem oxigênio. Inclusive tem uma pesquisa bem atual, que é dessa semana, que foi feito o cálculo para ver se a floresta amazônica teria saldo positivo de oxigênio. E constatou-se que sim, a floresta amazônica tem saldo positivo. Então ela produz mais oxigênio do que consome. A floresta ela respira. Tem momentos que ela consome mais oxigênio e momentos que ela produz mais oxigênio. Mas o saldo é positivo de oxigênio. Então, agora, tem espécies que são mais adequadas para se plantar na cidade. Tem outras que são mais adequadas para se você ter em áreas rurais, no campo, né, para fora, na zona rural. Né? Que espécies são mais indicadas para se ter na arborização urbana e que não seriam tão encontradas na zona rural? Então, as árvores, cada uma das espécies possui um conjunto de características. Eu vou escolher a espécie baseado nas características que eu desejo. A arborização urbana ela é bem peculiar, principalmente a arborização pública, de logradouros públicos, de passeios, é a que tem maior dificuldade na escolha de árvores. Porque é um ambiente que tem a maior quantidade de equipamentos urbanos. É um ambiente... A cada passeio que a gente vê, conforme a cidade vai se urbanizando, os passeios parece que vão ficando cada vez mais estreitos. E além de ficar mais estreitos, eles têm uma competição muito grande por elementos. Quais são eles? Rede elétrica, principalmente. Tubulações, água, saneamento, rede de esgoto, pluvial. O que mais? Rede de fiação de telefonia. Placas de trânsito, sinalização de trânsito, lixeiras. Então, quando a gente vê, o passeio está cheio de elementos e cadê as árvores? Então, a escolha das árvores para logradouro público, ela tem que levar bastante em consideração esses elementos. Exatamente por isso que todo o planejamento da arborização, o plano diretor da arborização urbana, ele já prevê isso. Aí a gente tem o quê? Quando tem presença de elementos verticais, né, fiação elétrica, nós temos que escolher uma espécie que não vá causar transtorno a essa fiação. Claro, todas as árvores elas têm um crescimento. Mesmo uma pitangueira, que é uma espécie de pequeno porte, quando ela tiver 100 anos, ela vai chegar na rede elétrica, certamente. Mas existem espécies que têm crescimento mais lento, que eu vou levar muitíssimo mais tempo para ter esse problema. Enquanto que outras espécies que rapidamente vão causar um transtorno. Então, basta a gente escolher quais são aquelas que se adequam melhor aos elementos presentes naquele passeio, né, para ter uma arborização eficiente. Bom, hoje as pessoas não olham muito para isso, ou tem mais gente olhando para isso já? Aos poucos vai mudando. A gente vê uma mudança porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem um avanço ano a ano
a gente percebe que as pessoas vão andando com as próprias pernas, vão absorvendo aquela informação por outras vias. Até pessoas que não buscam secretaria acabam absorvendo essas informações e replicando. Até por conta do estrago que muitas espécies às vezes fazem nas calçadas. Né? Sem dúvida. Isso, né? Algumas questões ainda se perpetuam. A gente vê pessoas que plantam coqueiro embaixo da rede elétrica, né? Que é um erro bastante básico. Porque o coqueiro cresce muito. O coqueiro ele tem crescimento monopodial, ele cresce reto para cima. E ele tem uma gema só, a gema apical. Então, se eu vou podar o coqueiro, corto a gema apical dele, acabou, morreu o coqueiro. Então, obviamente que ele não se adequa a um passeio público com rede elétrica, de forma alguma. Da mesma maneira, algumas outras espécies que caem no gosto popular. E esse é o nosso maior desafio. Porque quando uma espécie que não é boa, uma espécie inadequada, cai no gosto popular, a gente tem que correr muito atrás para conseguir convencer as pessoas que não é uma espécie boa. Exatamente. Que é o caso hoje da canela doce. Canela doce. Que é essa canela que a gente mais vê por aí. Mais vê por aí. Por quê? Todo mundo gosta da canela, porque ela vem rápido, ela tem bastante sombra, então todo mundo planta canela. E aí cai no gosto popular e se replica. Um enxerga o outro plantando canela e segue plantando canela. E a gente está aí já há uns quantos anos dizendo para o pessoal não plantar canela. E ainda hoje é uma das espécies mais plantadas. E aí tem também a figueira chilena, né? A figueira chilena é uma das que surgiu agora, recentemente. Antes da figueira chilena a gente tinha o ficus. O ficus. O ficus também era bem utilizado. Bem utilizado, que o pessoal costumava usar o argumento de que ele não perde folhas. E ele tem uma folha lustrosa, cerosa, que é bem ornamental, né? Só que se desconsideravam alguns fatores, como, por exemplo, a questão da raiz, que o ficus é bem radical, a raiz dele é bem agressiva, bem superficial. E outra questão, o pessoal usava o argumento de que ele não perde folhas. Até que em 2009 a gente teve aquela geada negra, né? Que emendou a geada um dia com o outro. E aí uma boa porcentagem dos ficus da cidade mostraram que sim, ficus perde folha, né? E aí vários exemplares morreram, a gente teve uma queda bem acentuada no número de ficus na cidade. Bom, e aí mais recomendadas, tirando essas árvores, se passa pelas espécies nativas? O nosso foco dentro da Secretaria são as espécies nativas, que a gente tem que buscar representar na nossa arborização aquilo que é nosso. Não tem lógica, por exemplo, nós num estado no sul do Brasil com uma arborização típica do Canadá ou e da são os Ásia. Plátanos. Os plátanos. Perde a lógica, né? Se tu imaginar assim, uma pessoa que vai no Rio Grande do Sul para conhecer uma cidade do Rio Grande do Sul, ele está vindo aqui para conhecer o quê? As espécies nativas do Canadá ou da Ásia ou europeias? Ou ele vem aqui para conhecer as espécies do Rio Grande do Sul? Faz sentido. Então, por isso, essa é apenas uma das justificativas que a gente dá tanto destaque para as nativas. Ainda o que mais, além disso, a questão ecológica das relações e inter-relações. Por quê? A gente trazendo as espécies nativas para dentro da cidade, a gente não está trazendo só as árvores para dentro da cidade. A gente está trazendo todo o ecossistema para dentro da cidade. As aves, a avifauna, os mamíferos. O pessoal se surpreende, e tem casos aqui cotidianos que aparece ouriço no meio da cidade. Essa é uma pergunta que eu tinha preparado para lhe fazer. Dependendo do tipo de árvore, atrai um tipo específico de animal? Certamente. A gente tem... O que atrai o ouriço aí para a cidade? Árvores frutíferas. As árvores frutíferas, elas atraem bastante espécies de pequenos mamíferos e aves, principalmente, né? A gente tem espécies, o ouriço, o gambazinho, que ele também é oportunista. O gambá, ele se alimenta de lixo, de restos de alimento, então a gente não costuma ver porque ele é noturno. Mas se virou lixo, nem sempre é cachorro, pode ser um gambazinho que está por ali. Isso é ruim? Não é ruim. Trazer a fauna para dentro da cidade é bom também. Tipos de aves diferentes também? Certamente. Que tipo de árvore nativa aí traz aves diferentes que a gente comumente não vê? As mirtáceas é uma família de árvores, de espécies nativas frutíferas. Posso citar rapidamente: pitanga, cereja, guabiju, guabirova, uvaia, araçá, jabuticaba também. Todas essas espécies elas são bem requisitadas pela avifauna e o pessoal se surpreende quando vê tucano dentro da cidade.
E o tucano come todas essas espécies, né? Então, se a gente tem essas espécies dentro da cidade, é um atrativo para essas aves virem também. E aí a gente entra na mesma questão da qualidade de vida. O que é melhor? Eu acordar de manhã com som de carro e buzina ou som de aves cantando? É verdade. Até um tempo atrás a gente via praticamente pardal e canário da terra, né? E percebeu que o pardal parece que diminuiu? Exatamente. E isso não só porque se preservou mais o meio ambiente, mas também porque se investiu mais em arborização, é isso? Aí tem uma questão dentro da ecologia que é o seguinte: sistemas simplificados, eles tendem então a ter uma proliferação de algumas poucas espécies. É o caso do pardal, que ele é bem oportunista, né? Agora, quando tu traz mais elementos, mais árvores, mais fonte de abrigo, de nidificação, local para ninho, mais alimento, tem outras espécies entrando, e aí a tendência é que essas espécies oportunistas começam a baixar a população delas, começa a entrar sob controle, porque tu está trazendo outras espécies para dentro do mesmo meio. Nós estamos conversando com o biólogo João Pedro Guezin, que é biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ijuí, e aliás, Ijuí tem o título, conferido inclusive por pesquisa então, do IBGE, como a cidade, entre as cidades maiores, uma cidade mais bem arborizada do estado, né? Esse título foi conquistado recentemente, ou nós já há mais tempo detemos esse título, né? E o que nos fez conquistá-lo em relação a tantas outras cidades do estado? Os dados dessa pesquisa são de 2010. Eu não tenho conhecimento de dados anteriores, mas foi refinando esses dados que a gente chegou à conclusão que cidades com mais de 50 mil habitantes, e Ijuí aí já passando bem mais do que isso, né? Ijuí fica em primeiro lugar no estado, né? Com maior presença de árvores por residência, presença de árvores em residências. Só que isso não é uma coisa de hoje, não é o trabalho do João, da secretaria, isso é uma conquista da comunidade, da nossa cultura. Por quê? A arborização, ela não se molda, ela não se constitui em 1, 2 ou 10 anos. A arborização, a gente molda ela e modifica ela em décadas. A gente precisa ter uma linha de tempo medida em décadas para ver as modificações na arborização urbana. Porque tu imagina, qualquer espécie que tu plante hoje, ela vai levar vários anos até ficar adulta. E se eu começar a implementar uma espécie hoje, quando é que ela vai ser representativa dentro da arborização do município? Que 20, 30 anos que eu vou ter exemplares adultos consideráveis daquela espécie presentes na arborização. O que tem, a gente falava antes da arborização urbana, as mais indicadas para se plantar debaixo da rede elétrica, a gente podia citar alguns exemplos aí, Podemos, o que você recomenda enquanto biólogo do que possa ser plantado, que tenha pequeno, médio porte e que seja ao mesmo tempo bonito, ornamental, né? Que seja interessante para contribuir também para o meio ambiente. Então, dentro das espécies indicadas para passeio público, embaixo da fiação elétrica, ou seja, espécies nativas de pequeno porte, nós temos uma lista que nós estamos utilizando atualmente. É claro que essa lista se modifica ao longo do tempo, justamente porque nós vamos adaptando ela e vendo as características. Mas hoje o que dá para usar tranquilamente embaixo da fiação e que a gente está empregando e estimulando, tentando aumentar o número dessas espécies? Menor delas, que a gente pode rapidamente citar, é a primavera. Que aí é uma espécie de pequeno porte, bem ornamental por conta das flores brancas e azuis, né? Características, ela é uma espécie nativa nossa de subbosque, ela costuma dar dentro das matas, das nossas matinhas a gente encontra ela, e ela é bem ornamental. Ela é uma espécie de pequeno porte, chega ali no máximo 3 metros, né? Mas não é uma espécie para quem procura sombra, por exemplo. Sim. Não tem esse perfil. Não é copada, né? Não é copada. Mas é uma espécie muito boa e nós estamos empregando bastante e tem boa aceitação. Além de ser ornamental, ela tem também um odor característico que é muito bom, né? O pessoal gosta bastante. Além da primavera, pequeno porte ainda, para sombra, a gente tem a cobrina, que é uma espécie pequena, não dá problema de raiz, ela dá uma copinha fechadinha, né, no formato de guarda-chuva, que a gente costuma dizer. Então ela tem aquele formato típico para quem quer uma sombra pequena para botar um carro embaixo, estacionar embaixo, tem uma sombrinha na frente de casa. Com a rede elétrica ela se adequa bem.
Além da cobrina, então, que é a Taberna montana catarina, a espécie dela, né? Tem também o chau-chau, que é outra espécie nativa nossa, bem característica dos nossos bosques aqui. Qualquer bosquezinho em torno da cidade tem o chau-chau. Tem o mesmo nome do cachorro, não? É parecido, o nome é popular, né? Só que, apesar de ela ser bem representativa das nossas matas, dos nossos bosques, a gente não vê ela muito dentro da cidade. E ela é excelente para estar embaixo da rede elétrica. Ela tem um formato um pouquinho diferente da cobrina, ela tem um formato globular, ela fecha como se fosse um globo, né? Mesmo sem fazer a poda, né? Sem a condução. No começo ela sai meio louca, assim, mas quando o espécime começa a ficar mais adulta, ela vai ficando com a copa mais globular, mais redondinha. É típico a arquitetura da espécie. E ela também é pequeno porte, se adequa muito bem embaixo da rede elétrica e é rústica, ela aguenta bem. Aguenta a seca, né? Aguenta o frio, e esse é um dos principais argumentos para as espécies nativas. As nossas espécies são as melhores adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo. Né? Então, por isso também outra vantagem das nativas. Avançando então, além do chau-chau, que é o Terpedulis, a espécie, né? Temos as frutíferas nativas, pitanga, cereja, jabuticaba também dá para usar embaixo da rede elétrica. O nosso araçá também é pequeno porte, pode ser utilizado. O cambuim, né, que é menor do que a pitanga ainda, e ele tem um apelo ornamental bem grande por conta da folha dele, que é um verdinho bem claro. Ele tem boa aceitação, né, por ser bem ornamental. Cambuim. Cambuim. Do dito aquele, vamos baixar o cambuim, né? Justamente porque ele tem uma madeira bastante densa, né? A madeira bem dura, né? Justamente por uma das características. Essas espécies que eu citei agora, todas elas são mirtáceas, tem a raiz pivotante pronunciada, então ela não dá problema de raiz. Quer dizer, a raiz ela profunda, tem o peão, é né? reta. É reta. Além disso, madeira extremamente dura. Então, evita depredação, quebra de galhos, aguenta muito bem os ventos, vai diminuir a temperatura dos ventos, funcionar como um quebra-vento também. E elas são, por isso, bem adequadas à arborização. E o fruto, se não servir para os seres humanos, serve para a avifauna. É atrativo de avifauna. A murta também é uma espécie que o pessoal planta? Justamente, a murta é uma espécie exótica. Ela teria um porte muito bom para baixo da fiação, de pequeno porte, só que ela tem o viés do greening, né? Que é uma doença que ataca os citros, cítricas, então ela tem uma indicação da Secretaria de Agricultura do Estado para não usar essa espécie. Ela tem esse pesar aí que conta contra ela. Então a gente busca evitar o uso dela, né? A gente tenta não utilizar ela. Manacá da serra também? O manacá, a quaresmeira são espécies aí bem ornamentais, com flores floríferas, são pequeno porte. Elas poderiam muito bem ser utilizadas na arborização de passeio, só que ela também tem um revés. Ela é uma espécie, são espécies sensíveis. E aí, se ela tiver uma seca prolongada, um frio prolongado, um dano mecânico, tu pode vir a perder essa muda. A taxa de perda é grande. Então, a pessoa que quer ter, pode. Só que ela vai ter que insistir, porque de repente ela não vai conseguir ter um espécime direto na primeira tentativa. Tanto para o manacá como para a quaresmeira. Isso, são as duas que têm essa característica. São espécies bem próximas geneticamente, né? Então são da mesma família, as duas têm essa característica. Bom, tem aí ainda dentro da seara da arborização urbana, nós temos problemas geralmente nos passeios, na maneira como as árvores são plantadas, né? Na maneira como as calçadas estão dispostas, né? O que é a recomendação hoje, sua enquanto biólogo, para se ter uma disposição bacana para a árvore não... para além da indicação da espécie certa, né? Mas para a árvore não levantar a calçada, para não causar transtorno, para a árvore crescer de uma forma legal. Justamente, os dois fatores a serem observados na escolha e no plantio são a espécie e a forma como se planta. Plantando uma espécie adequada para aquele local, e a secretaria presta toda a orientação, inclusive as mudas, né? O modo de plantio, ele suscita várias lendas urbanas. Várias técnicas ou atividades são empregadas com um objetivo bom,
mas muitas vezes errôneo. Por exemplo, o uso do tubo de concreto. Muitas pessoas acreditam que plantando a árvore dentro do tubo de concreto não vai ter problema de raiz. Isso é uma lenda completa, porque quando a gente planta a árvore dentro do tubo de concreto, a gente está isolando ela. Então ela vai ter menor acesso à água. E a árvore que tem menor acesso à água, ela tem maior dificuldade em se estabelecer. Ela vai levar muito mais tempo para se estabelecer, ela pode definhar e morrer. Agora, digamos que ela passe o tubo e que ela tenha água. Bom, a árvore ela consegue pegar a água, a umidade do solo, do lençol freático, mas ela não é um poço artesiano, ela não vai puxar água lá do fundo. Ela precisa ter água infiltrando no solo, água que infiltra no horizonte. E o tubo atrapalha essa... O tubo atrapalha isso. Agora, digamos que a raiz passe o tubo. O que acontece? Tem alguns fenômenos que a gente vê aí. O primeiro é que a árvore não vai ter nenhuma raiz saindo ali na superfície. Ela vai ter raízes mais embaixo e que muitas vezes cachimbam, elas voltam. E o tubo, muitas vezes, a gente observa que ele levanta no solo. E no final das contas, com o crescimento da árvore, é inevitável, ela vai romper o tubo. Ela rompe o tubo e, como ela não tem essas raízes que saem imediatamente, logo abaixo do colo dela, abaixo da superfície, ela não tem uma boa fixação no solo. E a calçada, os canteiros na calçada onde são plantadas as árvores, o que é mais recomendado hoje? Quanto maior o canteiro, melhor. Porque vai ter maior a área permeável. E a área permeável vai fazer com que a árvore tenha essas raízes melhor distribuídas, raízes que estão logo abaixo do solo e que vão segurar a árvore nesse local. Um quadrado maior, ou um retângulo, ou o que está se usando bastante, que é um fora a fora na calçada. Isso. Quanto maior o canteiro, melhor. Se fizer o canteiro longitudinal, aquele acompanhando o meio fio, melhor ainda, porque aumenta a área. E a gente tem o péssimo hábito de fazer tudo retinho, né? A gente quer fazer tudo retinho, não precisa. O canteiro ele pode ter curvas, não tem problema nenhum, pode ser ondulado, com elementos ornamentais, com grama, com espécies floríferas, é uma tendência nas grandes cidades, nas cidades de outros países, europeias, nos Estados Unidos, que aqui está engatinhando. A gente vê em Porto Alegre vários exemplos e aqui em Juí bem mais restrito ainda, recém começando. Né? Bom, para a gente finalizar ainda um chamado especial para que as pessoas evitem de fazer a poda radical, né? Agora nós estamos entrando nos meses mais frios, outono e inverno, e é a época que as pessoas costumam fazer manutenção das árvores. E erroneamente, uma das práticas, uma das técnicas que vem se prolongando ao longo dos anos é a poda radical ou poda drástica, também conhecida, e nada mais é do que o rebaixamento da copa, eliminar a copa da árvore. Isso traz sérias consequências para a saúde da árvore. Porque quando a gente expõe a madeira, os tecidos internos, a gente está expondo esses tecidos aos patógenos, aos fungos, às bactérias, brocas, insetos, que começam a causar um apodrecimento interno dessa madeira. E aí a gente vê muitos exemplares na arborização que tem o tronco podre, o tronco oco. Então, olha, essa árvore é velha, ela está toda oca. Na verdade, não é a idade dela que causou a podridão, o oco na árvore, mas sim a poda radical. Ela não acontece, esse podridão, de um ano para o outro. Ela é um processo que ele é lento, mas ele é inexorável, ele não tem mais volta. Fez a poda radical, a árvore começa a apodrecer. E aí a árvore podre, ela pode vir a tombar, pode vir a causar prejuízo a terceiro, a um carro estacionado, a um transeunte. E também uma árvore que se esperaria durar muitos mais anos, ela vai ter sua vida abreviada, né? Tudo bem. João Pedro, obrigado pela aula, né, de biologia, aí, de fauna e de flora, enfim, né, falando sobre esse tema tão importante que é a arborização. Obrigado pelas informações, pela sua contribuição no programa. O programa Elano Beckmann Entrevista fica por aqui. Lembrando aí que árvore é sinônimo de qualidade de vida, né? Então vamos preservar, plantar as espécies corretas. A gente volta com o próximo assunto, o próximo entrevistado aqui nos canais que você costuma nos ouvir.